Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e a sua família. Estamos juntos mais uma vez para recapitular a lição da Escola Sabatina. Nessa semana, o tema 8, Livres para Descansar. Duas interessantes histórias e vocês são nossos convidados para juntos aprendermos importantes lições. Mais uma vez juntos para a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos tendo a alegria, a bênção de estudarmos o tema do descanso em Cristo. Num mundo agitado, confuso, num mundo difícil como o que estamos vivendo. Que bênção que tem sido estudar essa lição. Meus irmãos e amigos, que a graça e a paz estejam com vocês e que Deus nos abençoe na recapitulação de hoje. E hoje estaremos juntos aqui estudando o tema 8. Livres para descansar. Vocês são muito bem-vindos e são bem-vindos também os nossos convidados aqui de hoje, que vão nos ajudar com esse comentário dessa preciosa lição. Está conosco hoje o pastor Josafá. Pastor, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. O senhor, por bondade, para aqueles nossos amigos e irmãos que não o conhecem, o pastor poderia se apresentar, dizer onde trabalha, por bondade, pastor. Meu nome é Josafá. Hoje eu trabalho como pastor distrital no distrito de Benevides, bem ao redor da Faama, né? Ok. Obrigado, pastor. A presença do pastor Josafá aqui representa todos os pastores distritais que apoiam esse ministério precioso da lição da Escola Sabatina e representa também essa parceria, né, de serviço entre o seminário e a igreja, os pastores contribuindo conosco ali na linha de frente, nós contribuindo com eles também ali, eles ali no seminário, e assim uma parceria muito frutífera. Obrigado, pastor, pela presença. Mais uma vez conosco a professora Rejane Godinho. Professora, embora a senhora esteve conosco na semana passada, mas há amigos aí que talvez não a conheçam. A professora poderia se apresentar, dizer o que faz, tua formação, por bondade? Obrigada, pastor Carlos, pela oportunidade de estar aqui hoje. Ali no Seminário Adventista de Teologia, eu leciono a matéria de Psicologia do Desenvolvimento Humano e sou também líder do Ministério da Mulher, Associação Norte do Pará, e também líder da área feminina ministerial. Okay. A minha formação... Isso, a professora Rejane, para aqueles que não a conhecem, ela é formada agora recentemente também, o seu mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Humano, é isso? Isso mesmo. Ok. Muito bem, vocês são bem-vindos e como nós temos costume de fazer a cada semana, nós vamos orar pedindo a Deus a sua misericórdia para a compreensão da sua palavra. Professora, pode nos conduzir em oração para esse estudo, por bondade? Pois não, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença mais uma vez para aprender contigo. Por favor, envia o Teu Santo Espírito para falar ao nosso coração, nos ensinar e nos transformar. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, na lição dessa semana, nós temos aí um texto-chave muito interessante, um texto do Salmo 27, verso 1, que diz assim, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Esse texto fala duas vezes do medo. O medo que paralisa, o medo que tira o descanso dos filhos de Deus. Na lição dessa semana nós pudemos ver aí dois personagens que tiveram que lidar com o medo, com a angústia, ali no desespero, né? E foram fortemente desafiados a continuarem crendo em Deus, mesmo em meio a esse turbilhão que às vezes nos atropela nesse mundo aqui. Um é o paralítico e o outro Elias. Então, pastor Josafá, começando a nossa recapitulação aqui na parte de domingo, nós temos aqui Marcos
capítulo 2, versos 1 a 4, onde fala do episódio do paralítico, que é levado ali a Jesus para ser curado. Pastor, como entender esse esforço desses amigos em levar esse paralítico para se encontrar com Jesus? Que esforço, sabe, que angústia levar esse homem. É um homem que era muitas vezes mal visto, porque era um homem que padecia de uma enfermidade considerada por muitos naquele tempo como uma enfermidade decorrente de uma maldição, decorrente de pecado. Mas vem de repente o texto e diz que esses amigos levam esse homem com toda a luta, com todo o custo, com todo o empenho para colocá-lo na presença de Jesus. Como entender esse esforço? O que esses homens pensavam, pastor? O que resultado teria isso? Por que colocá-lo na presença de Cristo? Bom, eu creio que isso tem muito do pedido do próprio homem. Eu penso que ele gostaria de se encontrar com Jesus. Ele tinha grandes necessidades, né? Ele tinha essa doença terrível na época, como o senhor bem falou. Normalmente uma doença dessa era considerada uma punição de Deus, desde muito tempo na teologia da época se cria desta maneira. Então ele tinha um interesse de encontrar-se com Jesus Cristo, e os seus amigos também criam que Jesus pudesse fazer alguma coisa por ele, né? É tanto que eles enfrentaram todas as dificuldades, enfrentaram a multidão que estava ali, subiram até o eirado, o telhado, e introduziram o paralítico pelo teto, né? Então, a gente vê que essa integração dos amigos é muito importante para uma pessoa que está enferma, né? Eu vejo uma lição muito grande aí. Às vezes um primeiro passo para a cura está na aproximação de alguém amigo, né? Sim. Quando a pessoa não tem condição de curar-se por si mesma, é muito importante que, como amigos, nós façamos uma aproximação, estejamos perto, nos coloquemos à disposição para ajudar, para conduzir, para ver o que está faltando. No caso dele, foi ir à presença de Jesus, que era o que ele mais precisava. E Jesus tinha a cura, e eles creram. Professora, ainda na parte do domingo fala assim, quer estejamos doentes ou saudáveis, quer nossa doença seja resultado de nossas ações, negligência dos outros, nossos genes, ou apenas subproduto da vida nesse mundo pecaminoso. Quer dizer, que fala das 4 possíveis razões de um infortúnio vir na vida da pessoa. Professora, olhando para essas 4 possíveis razões, é temerário nós olharmos para uma pessoa numa condição como estava aquele paralítico e julgarmos a pessoa por estar naquela condição? Pastor, é muito comum, infelizmente, do ser humano fazer esses julgamentos, né? E algumas pessoas até elas se fragilizam, achando que na igreja eu não vou ser julgado. E elas se decepcionam com isso. E é importante, o autor ainda trouxe para nós que a gente não deve atribuir culpas a ninguém. Que não, é mais ou menos a postura do médico, quando a gente deixou de fazer alguma coisa e adoeceu, ele não passa um sermão na gente, né? Então, o ser humano é um ser integral, a parte física, emocional, espiritual e relacional, é tudo uma coisa só. Trazer culpa e ver de onde foi achar a causa não vai trazer resultado. Agora, entender os motivos
faz diferença, porque aí a gente precisa fazer parte do processo de cura junto com Deus. Não, é diferente eu conhecer a doença, o problema, para ver como eu vou contribuir com Deus, para ser colaborador de Deus no processo de cura. Essa é uma coisa. Outra coisa é eu conhecer a doença e querer ficar jogando culpa. A culpa ela não vai contribuir em nada, né? Com certeza, professor. Mas vejam, pastor Josafá, quando a gente chega na lição de segunda, fala assim, tratando a raiz do problema. Veja que os amigos, com todo aquele esforço, levam o paralítico para ser curado da sua paralisia física. Mas quando o paralítico é colocado ali, a primeira reação de Jesus foi dizer que os pecados dele estavam perdoados. O que a gente aprende com isso, pastor? O homem foi para ser curado de uma doença, de algo aparentemente visível. Mas Jesus primeiro o cura de algo que ninguém vê. O que isso quer dizer, pastor? Bom, essa resposta de Jesus, nessa primeira ação interagindo com o enfermo, com o paralítico, ela nos ensina muita coisa. Existem aí vários grupos envolvidos. Bom, começando pelo paralítico, já já eu volto a ele. Nós temos também os amigos, como o senhor falou, mas havia também os discípulos, e nós tínhamos também ali a presença de fariseus e mestres da lei. Sim. Então, a ação de Jesus em dizer os teus pecados estão perdoados, porque essa era a maior necessidade daquele homem. Se nós lemos o livro Desejar de Todas as Nações, nós vamos ver que aquele homem, ele sofria pelo sentimento de culpa por longo tempo. E isso influenciou na sua situação de saúde física. Uma coisa influencia na outra. E foi piorando a sua saúde física e mental. Ellen White diz em outro texto, em Ciência do Bom Viver, né, que essa situação mental, esse sentimento de culpa, ele gera muitas outras consequências e enfermidades, é totalmente destrutivo para o nosso organismo. Então, ele estava naquela situação e ele foi trazido pelos seus amigos e eles esperavam uma cura física, mas Jesus, ele atuou de dentro para fora. Ele atuou naquilo que era mais importante e mais necessário, que era a cura espiritual. Em algumas outras curas de Jesus, ele se aproximou das pessoas e ele ministrou as suas necessidades físicas primeiro. Mas nesse momento aqui, ele tratou da cura espiritual primeiro, porque havia outros grupos e havia outras razões ali, especialmente os fariseus, os mestres da lei, e vai haver uma confrontação em seguida, que nós vamos tocar mais tarde, né? Então, respondendo à sua pergunta, Jesus, ele viu a necessidade do paralítico e a sua necessidade maior era espiritual. E Jesus lhe trouxe paz quando ele disse: filho, os teus pecados são perdoados. Amém, amém. Professora Rejane, para a gente fechar esse bloco, fala para a gente aí sobre essa questão. Jesus, aqui o texto de Marcos 2, fala que, ora, para que saibais, para que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Quer dizer, perdoou os pecados, mas como o pastor disse, parece que a resposta de Cristo não foi só a necessidade do paralítico. Parece que havia pessoas ali que não criam na autoridade de Cristo como Filho de Deus. E, professora, que diferença faz, crer ou não em Cristo como Filho de Deus, para ser curado
daquilo que nos tira a paz. Que diferença faz isso? Faz toda a diferença. A descrença nos deixa de fora. A crença nos coloca dentro. Jesus, como Filho de Deus, ele, nesse momento, no meio de tanta gente que cria e não cria, ele faz essa cura de dentro para fora e devolve para esse homem um senso de dignidade, aceita o homem do jeito que ele era e transforma a vida desse homem, devolve para ele além de devolver a saúde, a dignidade e a vida, uma rotina novamente. Um valor, um senso de valor, um senso de aceitação. E aquelas pessoas todas presenciando tudo isso, muitos deles passaram a crer pelo que eles estavam vendo, pelo que eles estavam presenciando. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos a lugar nenhum sem termos fé. E nós já vimos na lição passada que o perdão, ele não é sentimento. Fé também não é sentimento. É um princípio. É um princípio. É uma convicção, né? Ok, você está percebendo aí o quanto essas questões são importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo. Você é convidado a permanecer aí, nós vamos para um rápido intervalo e em rápidos instantes estaremos de volta. Essa é a Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e dentro da FAAMA nasceu o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT FAAMA. Inaugurado em 1º de fevereiro de 2010, no SALT nós temos gente cuidando de gente. As atividades do SALT FAAMA incluem uma rotina diária de aulas, onde cada dia é realizado um culto alternando entre professores e alunos para dar início às atividades. O calendário é dinâmico, incluindo estágios, evangelismo de Semanas Santas, evangelismo de 3 meses, onde se formam novos evangelistas. Semanas da biblioteca, semanas teológicas, onde em cada semestre um professor convidado aborda um tema importante da área de teologia, enriquecendo o currículo dos alunos. Os simpósios breves têm sido realizados na área de mordomia, discipulado e outras áreas. Outro evento importante realizado a cada ano é o Concílio do Teologando. A ideia é simples. A igreja vem uma vez por ano ao seminário apresentar o perfil do pastor adventista. O SALT também providencia atividades voltadas para a família do Teologando, como o Dia da Família e o Dia da Criança do Teologando. Um dos pontos altos da vida estudantil é a Semana de Oração, que ocorre em cada semestre na FAAMA. Alunos e familiares reúnem-se na igreja para adorar ao Senhor e renovar seus votos de consagração. Por isso, aqui, a gente cuidando de gente. Cada professor tem o seu grupo de alunos a quem deve visitar e orar. Há um espírito de gratidão no SALT FAAMA. Alunos que têm dado testemunho sobre como consideram a influência do SALT em suas vidas. Isso é gente cuidando de gente! Isso é SALT FAAMA! De volta com o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando nessa semana livres para descansar e já vimos aí os planos de Deus para aquele paralítico. E naquele paralítico nós nos vemos ali como alguém que muitas vezes expressa uma necessidade exterior, ao passo que todos temos uma necessidade maior que é encontrar paz, encontrar descanso em Cristo, para o nosso caráter, para a nossa consciência, por causa dos nossos pecados. Mas vamos falar um pouquinho também de Elias. Vamos falar um pouquinho também de Elias. Professora, a lição de terça, ela começa aqui falando de depressão. Um tema bastante falado hoje. Elementos da depressão. Como entender o que depressão tem a ver com a nossa lição? É muito interessante esse assunto da depressão, para o momento que a gente vive hoje e no contexto cristão. Ainda é tabu,
é um problema real, mas muitas pessoas consideram como tabu e relacionam depressão com falta de fé. Então, são mais ou menos 8 tipos de depressão que existem. Mais comum, a mais agressiva, a depressão maior, é aquela que a pessoa fica desanimada, muito triste, sem vontade de fazer nada, e ela tem às vezes até pensamentos suicidas. Mas tem também o transtorno depressivo persistente. A pessoa ela está deprimida, mas ela continua fazendo as suas atividades, vai levando a vida, mas está sempre se sentindo cansada, meio fraca. E tem 2 tipos de depressão que acontecem só com as mulheres, a depressão pós-parto e tem a TPM. Algumas mulheres têm a depressão no período da TPM, que é muito forte. Mas a gente precisa considerar a depressão como um desequilíbrio químico no cérebro. E ali, algumas dicas para que a gente entre no processo de tratamento. Primeiro, precisa procurar um médico. Não ter medo de procurar o psiquiatra para fazer o tratamento, o diagnóstico. É ele que vai fazer e vai dizer se há necessidade de medicação para regular os neurônios. O remédio vai atuar regulando os neurônios, que aí eles ficam muito agitados e causam toda essa mudança, essa alteração de humor. Acompanhado com isso, a terapia psicológica e exercício físico e dormir. Não tem... Essa é o começo, né, para o tratamento para a depressão. E encarar que é uma doença emocional, não é falta de fé, e ela precisa ser tratada. Professora, aí a lição fala de estresse pós-traumático. Como entender isso aqui? Os sintomas de Elias eu marquei aqui na minha lição: fuga, desânimo, desejo de morte. E a lição fala em estresse pós-traumático. Se fosse hoje, a gente poderia dizer que Elias estava um tanto quanto deprimido nesse momento aqui? Sim, a gente momento de fuga, de desejo de morte. Isso dá um nó na nossa cabeça, né, pastor? Pensar que um homem de Deus, corajoso, fez tudo o que ele fez, enfrentou tudo o que ele enfrentou, um guerreiro do Senhor, de repente ele cai assim. Então, se a gente leva em consideração, se a gente tem a noção errada de que depressão é falta de fé, a gente vai julgar Elias e vai dar um nó. E depressão não é falta de fé. Então, todo o circuito pelo qual ele passou ali de fome, enfrentando Jezabel, enfrentando ali os profetas, tudo aquilo ali gerou um estresse muito grande. E Deus gerou um esgotamento. A gente vai olhar o verso bíblico aqui, no verso 4, 1 Reis 19:4, ele pede a morte, e no verso 5 ele se deitou e foi dormir. Esgotado. Então, as pessoas sempre dizem, né? Quando você não está conseguindo entender muitas coisas, vai dormir e no outro dia parece que tudo está arrumado. Elias, ele estava num momento muito difícil e hoje isso pode acontecer com cada um de nós. E aí o que a Bíblia tem alguns conselhos, né, para que a gente lide com isso. Ok. Pastor Josafá, nós conversávamos aqui um pouco mais cedo sobre essa questão do esgotamento. No caso de Elias, esgotamento medo leva à culpa, depois a questão aqui leva à fuga, depois a culpa. Como é que isso fica na nossa vida? Que relação tem o esgotamento com a falta de paz, com os sintomas que ele teve? O que o esgotamento que Elias teve, pode acontecer conosco também, mesmo tendo fé? E se pode acontecer, pastor, biblicamente falando, qual o conselho para isso? Nós devemos partir do princípio que o ser humano é um ser holístico, né? Tudo está interligado. Estávamos conversando sobre a questão da atividade física. Quando nós não temos atividade física, o nosso organismo ele se destempera, existe um desequilíbrio
E às vezes quando esse desequilíbrio ele é hormonal, e ele causa alguns distúrbios, e nós temos algumas tendências, algumas delas para a depressão. Às vezes são o excesso de carga, de responsabilidade na nossa vida que nos pressiona. Nós temos que dar respostas, nós temos que alcançar objetivos, nós temos que cuidar de uma família. Isso tudo nos joga uma certa pressão, mesmo trabalhando para o Senhor. Nós vemos muitos homens e mulheres bíblicos, servos de Deus, que passaram por momentos psicológicos baixos. Aqui nós temos um exemplo de Elias, que depois de uma grande vitória, onde ele expressou tanta coragem diante dos 400 e tantos profetas de Baal, ele foi um herói da fé realmente ali no Monte Carmelo. Mas quando vem Jezabel e o ameaça, diz que ele vai morrer, Elias, com medo, foge. Ele foge e aí cansado, ele se deita e aí ele mudou o temperamento de repente, né? Essas mudanças às vezes acontecem em nossa vida. Essa variação, às vezes é pela falta de sono, às vezes pela falta de exercício, pelo desequilíbrio alimentar, né? Agora, embora, como já foi estabelecido aqui no início, a depressão nem sempre é falta de fé, mas existe um elemento que ele é bíblico e que Jesus nos aconselha, o Novo Testamento também, que diz que Jesus diz no Sermão da Montanha: não andeis ansiosos. Então, aí vai a pergunta que o senhor fez: qual é a solução? Então, nós temos a solução espiritual. Quando o espiritual não consegue alcançar tudo, porque existe uma patologia, então eu preciso de um profissional. Esse profissional pode ser um psiquiatra, um psicólogo, mas se a minha ansiedade ela é provocada pela falta de fé, então vamos confiar no Senhor, né? Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. 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 Quem sabe, então, nós poderíamos dizer, para benefício de todos os que estão compartilhando a lição conosco, que é interessante notar como a diferença abismal entre o Elias do Carmelo e o Elias de Horebe, os dois montes ali, né? Agora, o que é bonito perceber aqui é que Deus vem ao encontro de Elias no Carmelo, para benefício de todo Israel, mas quando Elias ficou em dificuldade e precisava de uma bênção para ele mesmo, Deus veio ao encontro dele no Horebe também, né? Deus é um Deus que se preocupa com todo o seu povo coletivamente, mas é um Deus também que se preocupa com cada um de nós individualmente. E essa lição de Elias é muito preciosa sobre isso, né? Nós temos aqui a lição de quinta-feira, ela fala assim: descanso e mais. Deus sabia que aquela fuga tinha deixado Elias fisicamente cansado, emocionalmente exausto e moralmente com fardo de culpa tremendo. Ou seja, o que fazer para curar Elias? Se o problema era generalizado, ou seja, se o problema atingiu todo o ser de Elias, fisicamente cansado, emocionalmente se sentindo ansioso, com medo, esgotado, e moralmente se sentindo culpado, porque não deveria ter fugido e fugiu, quer dizer, ao sentimento de medo de Jezabel, se junta o sentimento de culpa de ter fugido no momento em que não era conveniente ter fugido. Depois de uma demonstração tremenda de Deus, fugir, né? Mas
Vamos falar um pouquinho disso aqui. Como é que Deus faz esse processo de cura aí? Se o problema atinge todo o indivíduo, todo o ser, como o pastor falou, como é que é o processo de cura agora? Como é que Deus vai lidar com isso? Se o problema é físico, mental e moral, como é que Deus vai lidar com isso? Professora, comece nos ajudando com essa parte final aqui. Isso é encantador, né? A gente viu ali com o paralítico, que ele chegou com um problema físico, bem visível, e Jesus então curou ele de dentro para fora. Agora com Elias, em 1 Reis ali 19, enquanto ele se deita e dorme, vem o anjo e toca nele, diz, levante-se e coma. E depois ele se deitou de novo, bebeu água, deitou de novo, e depois no verso 7 o anjo volta, toca nele, levante-se e coma. E aí ele levantou, comeu e bebeu, e aí ficou fortalecido. Toda essa exaustão de Elias, uma exaustão física, emocional, espiritual, no sentido de que a culpa de não ter dado conta de fazer o que era esperado dele. Ele era um líder e acabaram as forças dele. E Deus não foi passar um sermão nele ali. Deus alimentou. Ele estava esgotado fisicamente, Deus alimentou. Estava esgotado emocionalmente, pôs ele para dormir 2 vezes, deu água. Ele estava num momento que era seca, né? Sim. Ele proveu essas necessidades básicas. Assim, ele acolheu Elias e o perdoou, resgatou, deu a segunda chance. Então, deu a segunda chance. Agora você corre, vai viajar. Ele viajou 40 dias e dali ele continuou a refazer o seu trabalho. Então, Deus ele vai com ações pontuais, resgatando em cada necessidade, na física, na emocional e na espiritual. Só que tudo com essas ações pequenas, a alimentação, o sono, a ingestão de água, e aí ele deu a nova chance para ele, uma nova atividade, você continua na jogada. Isso é muito interessante, porque a gente olha para o texto e a gente percebe que uma das necessidades era se sentir sozinho. Deus vai lá e diz, não, vou chamar Eliseu, e houve um tempo ali de convívio entre ele e Eliseu para não se sentir sozinho. Um outro detalhe aqui, estava se sentindo culpado e fracassado porque tinha fugido, quando não devia ter fugido. Culpado, quem sabe, pastor Josafá, por um incidente ministerial. Eu não devia ter fugido e fugi. Fiz feio com a igreja. Né? Olha aí, o que eu fiz com Deus diante da igreja. Mas aí eu acho bonito aqui no 19:15, quando fala assim, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Ou seja, volta pro trabalho. Você ainda é meu profeta. A despeito de todas as dificuldades pessoais que você tenha, você ainda tem um ofício, ainda tem lugar na obra para você, ainda tem lugar no reino de Deus para você fazer uma grande obra. Vá lá e unja aquele rei. E não disse, eu te perdoo, ele só falou, volta para o trabalho, estou aqui contigo. Pastor, nós consideramos que a cura ela é holística, ela é total também. Agora, é porque nós somos uma integração de elementos físicos, mentais e espirituais. Agora, o fator mais importante é o espiritual. Tanto na cura do paralítico, onde Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, quanto no episódio de Elias. Foi quando Deus se apresenta a Elias, e ali tem uma sequência, né? Num forte vento, Deus não estava lá. No terremoto, Deus não estava lá. Onde Deus estava? Na suave brisa. Então Deus toma o profeta que está em um turbilhão de emoções, e é a presença de Deus que o tranquiliza. Nós vemos na experiência de vários outros profetas e apóstolos também. Na experiência de Jó, Deus não explicou tudo para Jó lá no final. Foi a presença de Deus. Amém.
quando Deus se apresentou a Jó, então ele não questionou mais. Né? Então, a presença de Deus aqui com Elias. Elias, você falhou, mas tu és o meu servo. Eu ainda tenho uma tarefa para você. Amém. Vai. Então, a missão, o cumprir a missão também faz parte do processo de cura. Faz. Coisa linda. É verdade. Coisa linda. Que coisa linda. Meu amigo e minha amiga, lições tremendas. E eu acho que com essas falas profundas aqui, nós estamos preparados para fazer a nossa resenha, nossa síntese da lição nessa semana. Muito bem, vamos pedir então, pastor Josafá, a síntese da lição, na tua opinião, e uma lição prática que nós poderíamos deixar para aqueles que nos assistem. Bom, eu diria que a síntese da lição é que Jesus quer nos dar descanso total. Nós vivemos hoje, talvez não houve um outro tempo na história da humanidade em que existe tanta inquietação, tanta turbulência externa e interna na nossa vida. As enfermidades psicológicas, vamos dizer, eu creio que elas nunca foram tão incidentes como no mundo atual. Então, Jesus deseja nos dar descanso total. E esse descanso passa pela cura física, aí entra o equilíbrio das nossas atividades, né, físicas, como o exercício físico, o descanso apropriado, uma alimentação correta e por aí vai. E o elemento confiança em Deus, que Ellen White nos fala que é um dos elementos de prevenção e de cura também. E é esta confiança em Deus que é abordada aqui. Então, aquele paralítico confiou, ele disse, e Cristo o curou, a tua fé te trouxe até aqui e você está restaurado. E Jesus Cristo cura de dentro para fora. Amém. Ele cura totalmente. E para seu servo, Elias, isso mostra que aquele que está envolvido na obra do Senhor e na pregação também, ele pode ser acometido por um problema desse. E a solução é, olhe para o alto, confie, cuide da sua vida física, mental e espiritual, especialmente. E confie Amém. no Senhor. Amém. Amém. Professora, a sua síntese e uma aplicação prática para aqueles que nos assistem. Bom, eu fiquei muito impressionada essa semana em perceber que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo eternamente. Então, em momentos em que qualquer um de nós se sentir fragilizado, como o paralítico, com algum problema físico que precisa de cura, ou exausto por alguma crise de Covid, que seja casamento, com filhos, alguma coisa que venha nos tirar a paz. Deus vai estar ao nosso lado e Ele tem os recursos para nos curar e nos dar paz, assim Amém. como Ele fez com o paralítico e também ali com Elias. Amém. Ok. Obrigado, professora. Meu amigo e minha amiga, quero também deixar uma mensagem para você ir para a conclusão dessa lição. Se você observar aí com muita atenção o texto de 1 Reis, capítulos 18, 41 em diante, e entrando pelo capítulo 19, você vai ver que praticamente os mesmos sinais que Deus fez no Carmelo, Ele reproduz no Horebe, para mostrar para Elias que ele ainda estava presente. Com um detalhe adicional que o pastor Josafá já mencionou, é que lá no Carmelo, o vento vai trazer a chuva que estava retida por 3 anos e meio. Aqui no Horebe, o vento vai trazer a chuva, outro tipo de chuva, que é a chuva do conforto, a brisa do conforto de Cristo. Então, se nessa etapa da tua vida, você por alguma razão está se sentindo esgotado, está se sentindo exausto,
talvez depois de algum evento específico, uma perda recente, talvez a separação de alguém que você ama muito, talvez a traição de alguém que você depositou e dedicou toda a sua vida, talvez o diagnóstico de um problema de saúde grave, talvez o desânimo na fé, seja o que for, seja qual for o motivo da tua exaustão, seja qual for o motivo dos teus medos, o motivo do teu esgotamento, quem sabe o motivo para você estar pedindo a morte ou desejando-a, que nesse dia, que nesse momento, o Espírito Santo o alcance, a alcance, onde você estiver. Amém. Que a graça e a paz perdoadora, refrigeradora do Espírito Santo, vinda de Cristo, possa estar com você onde você estiver. Que Deus lhe dê as bênçãos que deu a Elias, que possa dar a você, a sua família, a toda a sua casa. E que Deus possa lhe devolver o sorriso, a chama no coração, o amor pelo Evangelho e te enviar para que, como o pastor bem disse aqui, enquanto você trabalha, Deus possa ir te curando de todo e qualquer desânimo, de todo e qualquer infortúnio. Eu deixo com você o texto da senhora White na parte de sexta-feira. Ela diz assim: continuem olhando para Jesus, fazendo com fé orações silenciosas, apoderando-se da força de Deus, quer tenham manifestos sentimentos, quer não. Avancem resolutos, como se cada uma das orações feitas tivesse sido acolhida pelo trono de Deus e atendida por aquele cujas promessas não falham jamais. Prossigam no caminho, cantando, salmodiando a Deus em vosso coração, mesmo quando oprimidos por uma sensação de peso e tristeza. Digo-lhes, como alguém que sabe, virá a luz, a alegria será o nosso quinhão, e as névoas e nuvens serão espancadas. E passamos do poder opressor, das sombras e trevas, para a clara luz de sua presença. Então, mesmo que você esteja angustiado, esgotado, deprimido, siga o conselho profético, prossiga no caminho, mesmo quando oprimido. Cante, cante como se a vitória já estivesse nas tuas mãos. E para a honra e glória de Deus e pelo poder dele, a vitória chegará. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja. Vamos fechar esse momento fazendo uma oração. Pastor Josafá, pode nos despedir com uma palavra de oração por bondade? Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que nos convida para que tenhamos descanso. Amém. Descanso completo, total. Amém. Senhor, nesse momento pode ser que espalhados pelo Brasil e pelo mundo, existam muitas pessoas que estão em sofrimento, em dor, por alguma crise de ansiedade ou mesmo depressão, Senhor. Que o Senhor esteja confortando a cada um. Amém, e assim como fez com Elias, Senhor, possa tirá-los da caverna da depressão. Amém. E colocá-los em um ponto em que eles possam se sentir completos e aptos para cumprir a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Amém, Deus. Te agradecemos por tudo, Senhor, porque Tu és aquele que cura totalmente. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Amém. Obrigado pela tua companhia e você é nosso convidado e convidada para juntos recapitularmos a lição da próxima semana. Deus o abençoe e até lá.